Agora, preparemos o nosso coração para a meditação que teremos da Palavra de Deus. O tema de hoje é um tema muito importante, conforme nós anunciamos ontem. E o tema de amanhã também será muito importante. Eu convido você a pegar sua Bíblia e abri-la comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, de 14 a 16. Repetindo, Evangelho de João, capítulo de número 10, versículos 14, 15 e 16. Atenção, amigos da internet, por favor, divulguem esse link para que outras pessoas acompanhem também esta mensagem pelas redes sociais. Estamos no YouTube, no canal IASD Central Jundiaí. Estamos ao vivo, também no meu canal Luiz Gonçalves Oficial. João capítulo 10, de 14 a 16, diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Até aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse tema tão precioso, tão importante. Hoje queremos bater um papo sobre um assunto extremamente profundo. O Evangelho de João traz para nós hoje uma revelação incrível. O meu tema está dividido em 3 partes. Esse sermão está dividido em 3 partes. A primeira está no verso 14. A segunda parte também está no verso 14. E a terceira está no verso 16. No verso 14, Jesus disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. O que isso significa? Quando Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Bom, essa linguagem de pastor e ovelhas é uma linguagem que foi extraída das campinas de Belém, daqueles homens que cuidavam das ovelhas lá na região da Palestina. Então, a Bíblia usa essas palavras, essa linguagem, para fazer uma comparação entre Jesus e nós. Nós somos, por assim dizer, entre aspas, o rebanho do Senhor, usando a linguagem de ovelhas. E Jesus é o pastor. Só que nessa parte do verso que a gente acabou de ler, Jesus diz assim: Eu sou o pastor e vocês são as minhas ovelhas. Só que tem um detalhe nessa frase do verso 14, que diz assim: Eu conheço as minhas ovelhas. Parece uma frase simples, mas não é. Vamos lá. Vou começar pelo mais simples, depois vamos aprofundar um pouco mais. Jesus está dizendo que Ele conhece cada um de nós. Ele conhece passado, presente e futuro. Isso não é novidade para ninguém. Jesus conhece o que a gente pensa, o que a gente sente. Ele sabe tudo sobre cada um de nós. E Jesus sabe mesmo. E Ele também se interessa por nós. Às vezes nós achamos que Deus é um Deus muito distante. Achamos que Deus está preocupado e interessado em coisas maiores. Uma vez alguém falou assim: sabe por que eu gosto de orar de madrugada? Eu disse não. Falou: porque a fila é menor. A maioria está dormindo, então eu oro de madrugada e a minha senha está mais perto. Então, é uma brincadeira que a pessoa fez, mas o fato é que muitas vezes a gente pensa assim: será que Deus está preocupado comigo? Será que Deus está interessado em mim? E esse pensamento pode ser de uma criança, de um adolescente, de um jovem ou de um adulto. Tem gente que pensa assim: Deus está preocupado com a minha prova de matemática amanhã? Deus está interessado no meu namoro? Deus está preocupado com se eu estou bem na minha família ou não estou bem? Deus está interessado se eu tenho ansiedade, se eu não tenho, se eu tenho depressão, se eu não tenho, se eu tenho esse problema ou não tenho? Quer dizer,
nós às vezes achamos que Deus é tão assim, uau, tão grandioso, que Ele não está nem aí para a gente. Esse é um pensamento recorrente na cabeça de muitas pessoas. Olhem para mim, por favor. Pode olhar porque eu estou conversando com você. É o seguinte: Jesus conhece você. E Jesus se interessa pelo seu bem-estar. E Jesus está preocupado em ajudar você, interessado em ajudar você, até naquilo que parece que não é tão importante para algumas pessoas. Vou dar um exemplo. Imagine que uma criança perdeu seu brinquedo favorito. A criança fica desesperada porque perdeu o seu brinquedo favorito. Aquilo que aconteceu com a criança é tão sério para ela quanto o adulto perdeu o emprego. Só que o adulto fala assim: eu compro outro, ignorando o sentimento da criança. Mas entenda que cada um tem aquilo, sofre com aquilo que para ele ou para ela é importante. Alguma coisa pode não ser importante para você, mas é para outra pessoa. Então Deus, Ele está interessado em acompanhar, em fazer parte da sua vida no seu dia a dia. Eu queria que vocês vissem Deus e olhassem para Deus como um pai que está interessado no seu bem-estar. É por isso que Jesus fala assim: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Então Jesus conhece cada um de nós. Existem coisas na vida da gente que as pessoas não vão entender nunca. Existem situações no coração de um ser humano que nunca as pessoas vão entender, e tem outras coisas que nós mesmos não conseguimos nem expressar. A gente tenta expressar, mas não consegue. Algumas coisas são tão complexas e tão lá no íntimo do nosso coração, no nosso interior, que a gente mesmo tenta dizer o que é e não consegue dizer o que é exatamente. Há coisas que você não consegue abrir totalmente nem para o psicólogo, nem para a psicóloga, nem para o psiquiatra, nem para o pastor, nem para o padre, nem para o seu pai, nem para a sua mãe, nem para o seu marido, nem para a sua esposa, porque tem certas situações que são tão íntimas e tão complexas que você diz assim: não adianta, ninguém vai me entender. Ok? Então Jesus está indo por aí, Ele está dizendo assim: eu sou o pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Quando Ele fala eu conheço, Ele conhece esses detalhes todos. Ele não só conhece o macro, Ele conhece o micro. Ele não conhece apenas as grandes situações, mas Ele conhece aqueles pequenos detalhes que muitas vezes ninguém vai entender você e ninguém vai saber ajudar você. Então Jesus fala: eu sou esse pastor, eu sou esse pai, eu sou esse salvador, eu sou esse Deus que conhece as ovelhas. Mas tem uma coisa nessa linha de pensamento que a mim me impressiona sobremaneira. Eu vou dizer o que é. Deixa eu sentar aqui no banquinho do Chega Mais Perto. Quando eu sento aqui é que tem um detalhe legal que eu quero falar assim, mais sentado à mesa. É como se estivéssemos sentados à mesa. Olha só, me dá um Chega Mais Perto aí na câmera. Quando chegar você me avisa, porque eu não quero tirar o olho da câmera. Chegou? Ok. Eu vou falar para a câmera, mas estou falando para vocês também que estão aqui. Veja uma coisa: o que você faria ao descobrir os defeitos de uma pessoa? O que você faria ao descobrir os pecados e os erros de uma pessoa? Bom, não sei o que você faria, mas em regra geral, as pessoas se afastam. Dependendo do problema que ela descobrir, ela se afasta. Porque ela diz assim: essa pessoa não era quem eu achava que era. Eu não esperava isso dessa pessoa. Ela me decepcionou. E a tendência humana é se afastar da pessoa. Ok? Isso acontece até na família, muitas vezes. Quando você descobre os erros de uma pessoa, as falhas de uma pessoa, os pecados de uma pessoa, a tendência é a gente se afastar dela. E tem mais, a nossa tendência é chamar os filhos e falar assim: filho, filha, está vendo essa pessoa? Sim, estou. Então não se aproxime dela, não ande com ela, não fique perto dela, porque não é flor que se cheire. E a gente se afasta. Assim somos nós, não é? Ok. E como seria o inimigo de Deus? O Satanás. Sabe como ele faz? O Satanás vê os seus erros, suas fraquezas,
seus pecados, ele é o causador de tudo isso. E sabe o que ele faz? Ele põe o dedo na ferida para você sofrer mais. Ele joga você no chão e, se for possível, ele vai pisar em cima de você para que você sofra ainda mais. Agora, veja como é Jesus. Jesus não é como eu e não é como você. E Jesus não é como o inimigo. Jesus é diferente. Ele é o nosso Salvador. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: eu conheço você. Então Jesus conhece os seus pecados, suas fraquezas, suas falhas, seus problemas de caráter, seus problemas de personalidade. Ele sabe os seus pontos positivos, os seus pontos negativos. Ele sabe suas virtudes, sabe seus defeitos. Ele sabe tudo sobre você. Bom, até aí não é novidade, mas vem agora uma novidade. Sabe o que mais me impressiona nisso? É que mesmo Jesus me conhecendo, e mesmo Jesus conhecendo você que está aqui essa noite, Jesus não te abandona, Jesus não vira as costas para você, Jesus não ignora você, Jesus não cancela você. Ele poderia cancelar você porque Ele é o único que conhece você de um jeito que ninguém conhece, nem as pessoas, nem o inimigo, nem ninguém. Só Jesus conhece você na sua total intimidade, e Ele sabe como você tem problemas, Ele sabe como você é pecador, Ele sabe quais são suas dificuldades. E o que mais me impressiona é que, sabendo tudo isso, Ele fala assim: eu amo você. Uau! Vocês não acham isso extraordinário? Porque nós fazemos diferente. A gente descobre o problema dos outros, a gente fala assim, e tem a linguagem da internet: cancela. Na primeira, cancela. E a gente acaba de matar a pessoa, não é? A pessoa já está capengando, já está com o pé na cova, e a gente acaba de empurrar. Agora, Jesus é diferente. Você viu o que Jesus faz? Jesus faz algo que nós nunca iremos entender. Como é que Jesus nos ama tanto? Me diz aí. Tem gente que não gosta nem dela mesma. Tem gente que olha no espelho e se detesta. Tem gente que fala assim: olha, eu não me amo. E Jesus ama você. Olha isso. Isso é um amor inexplicável. É isso que ele está dizendo quando ele fala assim: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Ele conhece e Ele ama você. A Bíblia diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Tu me conheces antes mesmo de ser formado no ventre da minha mãe. A palavra não chegou à minha boca e o Senhor já sabe toda. Tal conhecimento é maravilhoso. Não posso entender, não posso alcançar. Para onde fugirei do Senhor? Para onde fugirei do Teu Espírito? Se eu vou para o céu, o Senhor está lá. Se eu vou para o mais profundo do abismo, estás lá também. Se eu vou para cá, o Senhor está. Se eu vou para lá, o Senhor está. O Senhor está em todo lugar. Tal conhecimento é maravilhoso para mim. Eu não consigo entender. E agora eu vou trazer uma segunda revelação bíblica para nós. Escuta isso. Não há nada que você possa fazer para Jesus te amar mais. Sabia? Você pode dar $1 milhão para a igreja, ou para uma instituição de caridade, ou para uma obra missionária. Você pode dar $1 milhão para fazer uma coisa maravilhosa em favor da igreja. Isso não vai fazer Jesus te amar mais. Não há nada que você faça para Jesus te amar mais. Ele já te ama no máximo do máximo do máximo. Mas tem outra coisa. Não há nada que você possa fazer para Jesus te amar menos. Você pode abandonar tudo. Você pode virar a cabeça. Você pode rejeitar a Bíblia. Você pode fazer bobagens. Não há nada que você faça para Jesus te amar menos. Olhe no meu rosto. Jesus ama você. Está entendendo? Jesus ama você do jeito que você é. Você merece? Não. Eu mereço? Também não.
mas Ele nos ama. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e amo as minhas ovelhas. Amém. Você vai sair daqui hoje com essa mensagem de que Jesus te ama profundamente. Te ama tanto que morreu por você. Te ama tanto que ressuscitou por você. Te ama tanto que intercede por você. Te ama tanto que vai voltar para buscar você. Amém, pessoal? Com mais alto, amém, irmãos? Amém. Essa foi a primeira parte do sermão. Eu falei que eram 3 partes, né? Agora vem a segunda. Está no verso 14 também. Ele fala assim: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas. Já explicamos. Agora vem a segunda parte. E as minhas ovelhas me conhecem. Bom, aí temos um problema. Que Jesus nos conhece e nos ama, ok. Que Jesus ama todos nós, sim, não há dúvidas quanto a isso. Agora, será que nós conhecemos a Jesus e o amamos também? Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem. Senhores, sabe qual é a maior necessidade desta igreja? Eu falo desta igreja porque eu estou pregando para esta igreja aqui presencial e virtual, mas eu poderia falar isso em qualquer outra igreja, em qualquer outro lugar onde eu estivesse pregando, ok? Então eu vou mudar a expressão. Sabe qual a maior necessidade do ser humano, independente da igreja que ela frequenta? Sabe qual a maior necessidade minha e sua? Eu vou dizer qual é. É conhecer Jesus. Você sabia que a gente não conhece Jesus? Olha, nós estamos na igreja, com a Bíblia na mão, estudando a Bíblia. A gente não conhece Jesus como deveríamos conhecer. E nós podemos ter várias provas bem claras de que a gente não conhece a Deus como deveríamos conhecer. É só você ir num culto de oração e você vai ouvir os pedidos de oração que são feitos. E você, ao ouvir os pedidos, vai perceber que a maioria não conhece Jesus. Porque se conhecesse, não faria certos pedidos, faria outros. Os pedidos seriam diferentes. E não é só isso, Sabe aquele negócio da gente ficar chateado com Deus e dizer assim: ah, eu orei, Deus não me respondeu. Ah, eu clamei, Deus ficou em silêncio. Ah, eu pedi para Deus fazer tal coisa, Ele não fez. Sabe essa discussãozinha que a gente tem? Prova que a gente não conhece a Deus. Isso mostra que nós não conhecemos a Deus. Quer ver? Vamos fazer um seguinte aqui entre nós dois, quer ver? Atenção, vocês me conhecem? Sim ou não? Vamos lá. Qual é meu nome? Luiz. Tá vendo? Vocês me conhecem. Eu sou solteiro ou casado? Ah, vocês me conhecem. Eu sou pedreiro, médico ou evangelista? Ah, vocês me conhecem, tá vendo? Vocês me conhecem. Agora vamos lá. Qual o número do meu sapato? Já não me conhecem. Qual a minha cor preferida? Vocês também não me conhecem. Qual é meu prato preferido? Vocês não me conhecem. Vocês perceberam que vocês me conhecem um pouco, só um pouco, mas em realidade não me conhecem. Sabe quem me conhece melhor? A minha esposa. Essa me conhece melhor. Agora, com Deus, é a mesma coisa. A gente conhece a Deus? Conhece um pouco. Mas ainda temos muito por conhecer? Sim, muito por conhecer. Então, Jesus está dizendo assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, que ilustra esse assunto que estamos conversando hoje. Eu estava no Chile, fazendo uma semana como esta, lá no Chile, no sul do Chile. Quem já foi ao Chile, ao sul especialmente, sabe que é uma região mais fria. E tem uma parte do ano que é muito mais frio ainda. E eu fui fazer uma semana de pregações, justamente no período mais frio do ano. Cheguei lá, estava 0 grau. E além disso, chovia. Então você imagina como que era. Chuva e frio. Aí, o programa ia começar no sábado à noite. Então, cheguei na sexta,
Aí no sábado, antes de começar a programação, um dos líderes da igreja reuniu um grupo de pessoas para orar. E nos levou numa sala, num cantinho assim, para orar. Na verdade não era uma sala, porque o evento era num ginásio. Então nós fomos num canto assim do ginásio para orar. E esse evento era no ginásio com capacidade para 2.000 pessoas. E a nossa igreja, nessa cidadezinha, é pequena, não tem muitos membros. E os irmãos estavam tão animados, tão empolgados com esse evento, que alugaram um ginásio para 2.000 pessoas. Vocês sabem, não é fácil você reunir 2.000 pessoas. É muito difícil. Bom, mas eles estavam empolgados pela fé e tal. Só que o líder da igreja estava preocupadíssimo porque estava chovendo e fazia frio. E ele pensou assim, não vai vir ninguém com essa chuva. Então nos reuniu num canto para orar. E eu estava lá e fui orar com eles. Aí fizemos um círculo de oração. E esse líder começou a dividir os motivos de oração. E ele falava assim, você vai orar pelos adventistas, e você vai orar pelos convidados, e você vai orar pela transmissão da TV Novo Tempo, que seria transmitido ao vivo, e você vai orar pela internet, e você vai orar, cada um ia orar por uma coisa. E quando chegou a minha vez, ele falou assim, e você vai orar para parar de chover. Ele falou tão naturalmente, que era como se fosse assim, orar para comer. Tipo assim, vamos almoçar, você ora? Sim, oro, é uma coisa básica. Aí, ele falou rápido, dividiu, e demos as mãos, e já fomos iniciando a oração. Eu falei, irmão, espera um pouquinho. Eu vou orar pelo quê mesmo? Ele falou, você vai orar para parar de chover. Eu falei, e por que eu tenho que orar para parar de chover? Porque você é o pregador, e imagina-se que você tem mais fé que nós. Então você vai orar para parar de chover. Eu disse, mas e por que tem que ser para parar de chover? Ele falou assim, porque se não parar a chuva, as pessoas não virão aqui. Veja a cabeça desse irmão. Veja como nós somos, não é só dele. Eu estou falando dessa história, mas não é só ele não. A cabeça nossa é assim. O que ele pensou? Se continua a chuva, não vem ninguém. Se para a chuva, o povo vem. Que garantia ele tinha que o povo viria se parasse a chuva? Que garantia ele tinha? Nenhuma. Se parasse a chuva, as pessoas poderiam ir para a pizzaria, para o restaurante, podia ir para a praça, podia ir para não sei para onde, menos para o evento religioso. Mas na cabeça dele, tinha que orar para parar de chover, para que o povo pudesse vir. Eu disse, então irmão, entendi. O senhor, na verdade, o senhor quer que o povo venha, não é isso? Ele, é isso. Mas tem que parar de chover, senão o povo não vem. Cabeça do ser humano. Eu disse, irmão, é o seguinte, eu vou orar. Mas eu sinto em dizer que não vou orar para parar de chover, não. Quando eu disse que não oraria para parar de chover, pensa numa decepção. Eles olharam para a minha cara como dizer assim, que pregador é você? Que não tem fé? E ficaram decepcionados comigo. Eu disse, calma, eu vou explicar, irmão. Eu não vou orar para parar de chover por um motivo. Porque enquanto nós aqui pedimos a Deus para parar a chuva, do lado de lá da cidade tem um agricultor que está orando para chover. O cara precisa da chuva lá. E nós não queremos a chuva aqui. Viu como a gente não conhece a Deus? Você viu como a gente se mete numa confusão de graça? Então, irmão, se eu orar para parar de chover e parar a chuva, então Deus atendeu a mim, que sou um pregador, um evangelista, e não atendeu o outro, que é um agricultor que não está na igreja. Agora, e se Deus não parar a chuva, Deus atendeu o agricultor e não atendeu a mim, quer dizer, de qualquer maneira eu estou perdido, porque nós estamos colocando Deus numa situação difícil. Então, irmão, fica tranquilo que eu vou orar. Aí, demos as mãos, todo mundo foi orando, chegou a minha vez, eu orei assim, querido Deus, obrigado pela chuva. E obrigado pelo frio também. O Senhor é soberano. Faça o que o Senhor quiser fazer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor para. Se não quiser, o Senhor não para. O Senhor resolve. Está nas mãos do Senhor esse assunto. O nosso pedido é outro. Nós só queremos pedir uma coisa para o Senhor. O Senhor poderia abençoar para que as pessoas
venham aqui hoje para ouvir tua palavra. Nós queremos que as pessoas venham, com chuva ou sem chuva, isso não importa. O que nós queremos é que as pessoas venham. E nós colocamos esse assunto nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Quando terminamos a oração, gente, desabou uma chuva. Parece que Deus abriu assim as torneiras, as comportas do céu, e choveu. E um olhava para o outro, olhava para mim, como que diz, você é culpado, rapaz. Quem mandou você orar desse jeito? E choveu muito mesmo. Só que, como nós tínhamos ainda um tempo, foi chegando a hora de começar, deu uma diminuída, mas não parou não, só deu uma diminuída. E as pessoas começaram a chegar de ônibus, de carro. Começaram a chegar em lotação, fizeram lotação. E foi chegando gente, chegando gente, chegando gente. E a chuva continuou, não parou a chuva. E o frio também não. Mas o povo veio. E encheu aquele ginásio. Aí um olhava para o outro, ninguém entendia nada. O auditório cheio e a chuva. O povo veio. Aí eu entrei para pregar. Quando eu entrei para pregar, a chuva continuou. Não parou não. Mas aquele auditório foi o auditório mais atento que eu tive num contexto como aquele. Porque como chovia e fazia barulho na telha do ginásio, as pessoas ficavam bem atentas e concentradas. E outra coisa, não tinha ninguém lá fora batendo papo. Não acontece às vezes a gente tem um culto na igreja e fica a gente lá fora e tal, e a pessoa vem para a igreja, mas fica lá fora. Então, nesse evento não ficou ninguém lá fora, porque estava chovendo. Então todo mundo dentro, sentadinho, com a Bíblia na mão e em silêncio para entender o que eu estou falando, porque além de chover, eu estava pregando em espanhol. E um brasileiro falando espanhol tem lá suas dificuldades. Então Deus fez com que tudo desse certo. Resultado, choveu a semana inteira. Mas o auditório encheu a semana inteira. E Deus nos ensinou uma lição. Vocês entenderam como nós precisamos conhecer a Deus? Eu preciso conhecer mais a Deus. Você também precisa. Todos nós precisamos. E Deus está acima do que você imagina. Deus é maior do que você pensa. Às esse você tem uma decepção, você tem uma ferida do passado, um problema do passado, uma situação que aconteceu no passado, e às vezes você fica remoendo esse mal, fica remoendo essa situação, você fica alimentando esse ódio, essa raiva, essas coisas que aconteceram no passado, como se Deus fosse o culpado, e você vai definhando, e vai sofrendo, e não resolve nada, e a coisa não adianta, você não avança, você fica parado, e se bobear, não só parado, começa a afundar. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Muitas vezes a gente conhece textos bíblicos de memória, mas não conhecemos o Deus da Bíblia. Precisamos conhecer a Deus. A vida cristã não pode ser uma vida de teorias, tem que ser uma vida de experiência, de relacionamento. Nós precisamos andar com Deus. Conhecer a Deus. Quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer uma pessoa? Passe tempo com ela. Sim ou não? É ou não é assim? Quer conhecer alguém? Passe tempo com esse alguém. Quer conhecer a Deus? Passa tempo com Ele. Quanto tempo você fica na oração? Quanto tempo a gente fica lendo a Bíblia? Quanto tempo a gente fica conversando com Deus? Esse tempo que você fica determina se você conhece ou não a Deus. E vamos ser bem sinceros, precisamos conhecê-lo. Sim ou não? Eu reconheço isso. Precisamos conhecê-lo mais e melhor. A palavra de Deus diz para a gente o que é vida eterna. Eu vou ler para você um texto que vai impressionar você. Quer ver o que é vida eterna? A gente acha que vida eterna é só assim, Jesus volta, nos pega daqui, nos leva para o céu, e depois dá o novo céu, a nova terra, isso é vida eterna. Claro, é vida eterna também, mas não é só isso. Veja só o que diz a Bíblia. Nesse João aí que a gente está com a Bíblia aberta, só que a gente leu João 10, de 14 a 16, não foi? A gente vai ler agora João 17, verso 3. Olha o que diz João 17, verso 3. Anotem esse texto, João 17, 3. Atenção, internautas, atenção, irmãos e amigos convidados. João 17, 3 fala assim: e a vida eterna, olha, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você viu o que significa vida eterna? Vida eterna significa conhecer a Deus e a Jesus.
Conhecer a Deus e a Jesus é o princípio da vida eterna. Portanto, quando você começa a conhecer a Deus e a Jesus, você começa a vida eterna aqui e agora. A vida eterna não vai começar quando Cristo voltar, mas a vida eterna começa quando você passa a conhecer a Deus e a Jesus. Isso é vida eterna. É o início da vida eterna. E sabe que quando Jesus voltar, nas nuvens dos céus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, a gente não vai ler, mas eu vou citar o texto. Mateus 7, de 21 a 23, diz assim: naquele dia, muitos me dirão naquele dia, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas e milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Perceba que nesse texto que eu citei agora, de Mateus 7, há uma lista de coisas boas. Diz a Bíblia que muitas pessoas na volta de Cristo vão reivindicar a salvação, dizendo: Jesus, nós fizemos coisas boas em Teu nome, nós curamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas, pregamos Tua palavra, fizemos grandes eventos, fizemos obras sociais, um monte de coisa. E Jesus vai dizer assim: vocês fizeram tudo isso, mas a gente não se conhece. A gente não se conhece. Você transformou a minha igreja num negócio, transformou a minha igreja numa ONG, transformou a minha igreja em alguma coisa menos num cristianismo verdadeiro. Jesus fala assim: eu não vos conheço. A gente não se conhece. E por isso vocês não podem ir para os céus. Senhores, Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem. Nós precisamos tomar uma decisão essa noite de conhecer a Deus. Que tal nas suas orações, nas nossas orações, a partir de hoje, orarmos assim: Senhor Deus, se revela a mim, me ajuda a te conhecer, eu quero tanto te conhecer. Que tal pedir isso para Deus? Sabe como podemos conhecer a Deus? Tem várias formas. Eu vou citar 3 ou 4. Primeira fonte que te ajuda a conhecer a Deus é essa fonte aqui. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer Jesus? Estude a Bíblia. A Bíblia revela Jesus para você. Segunda fonte de revelação, de conhecimento de Jesus: a oração. Oração não é só para pedir e agradecer. Oração é para se relacionar com Deus. É para você passar tempo com Ele. Quanto tempo você já ficou conversando com Ele? Já calculou alguma vez? Uma vez eu fiz isso. Eu fui orar uma noite, me ajoelhei para orar e coloquei o cronômetro. Botei o cronômetro e me ajoelhei para orar. Quando eu terminei de orar, fui olhar o tempo. Que vergonha. Que vergonha. Falei: Senhor, me desculpa. Me ajoelhei de novo. Desliguei o cronômetro. Ajoelhei de novo. Falei: não, estou conversando pouco com o Senhor, preciso conversar mais. E aí falei com Deus um monte de coisas. Acabou tudo que eu tinha que falar. Eu falei tudo de novo. Repeti várias coisas. Falei: Deus, ainda não estou satisfeito. Tem coisa errada. Então agora eu vou ficar quietinho aqui de joelhos no teu colo. Fala comigo. E Deus está me ensinando cada dia. Eu estou aprendendo também. Todos estamos aprendendo. A vida cristã é um aprendizado. Então você pode conhecer a Deus pela Bíblia, pela oração e também pela contemplação. Quando você contempla as obras das mãos de Deus, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, a água, o fogo, o vento, a chuva, quando você medita nas árvores, nos peixes, nos animais, em tudo que Deus fez, todas as obras das mãos de Deus, quando você medita naquilo que Deus fez, a criação de Deus revela a Deus para a gente. Mas Deus também se revela através de pessoas. Deus usa pessoas para falar com a gente. E a revelação máxima de Deus é Jesus. Para conhecer Jesus e a Deus, temos que dar atenção a esses tópicos que eu mencionei: Bíblia, oração, contemplação e também através de pessoas. Busquemos mais a Deus. Quando você for orar, tenta ser mais próximo de Deus possível.
evita o formalismo. Seja formal quando tem que ser formal, mas na sua relação com Deus, converse com Deus. Abra seu coração para Deus e peça para Deus se revelar a você. Amém? Um dia, Deus chamou Moisés para uma missão no Egito, para tirar o povo de Israel da escravidão egípcia. Moisés não quis, relutou por 5 vezes. E finalmente ele aceitou o convite de Deus. Deus usou Moisés e Arão e tirou o povo da escravidão egípcia. Até aquele momento Moisés estava sendo usado por Deus, mas Moisés não estava ainda convertido totalmente. Estava num processo. Ele dirigia o povo pelo deserto, conduzia o povo pelo deserto em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Mas ainda assim Moisés não estava no ponto ainda, como nós não estamos no ponto. E chegou uma certa altura da viagem, uma certa altura da caminhada pelo deserto, que Moisés foi à montanha para falar com Deus. Ele conversava com Deus em oração, mas ele não via Deus. Ele escutava ruídos, ele escutava a voz de Deus, ele escutava muita coisa de Deus, ele via a manifestação de Deus assim como fogo, fumaça, vento, mas Moisés nunca tinha visto Deus. E um dia Moisés na montanha falou assim: "Oh Deus, nós somos amigos, não somos?" "Sim, somos amigos." "O Senhor me ama, né? Eu também te amo, certo?" "Certo." "Tá, então, querido Deus, eu queria fazer um pedido para o Senhor. O Senhor pode aparecer para mim do jeito que o Senhor é, sem nenhum tipo de disfarce assim. Eu não quero ver fogo, fumaça, vento, vozes, trovão, relâmpago. Eu queria ver a tua face. O Senhor pode aparecer como o Senhor é para mim? Eu quero ver a tua face." Que pedido, hein? Eu acho que esse é o nosso desejo também, não é? Esse é o nosso desejo, não é, minha gente? Sim, é o nosso desejo. E quando Moisés fez esse pedido para Deus, sabe o que Deus respondeu para ele? Falou: "Oh Moisés, nós somos amigos, nós nos amamos, eu amo você e eu quero que você me veja como eu sou. Mas tem uma coisa, Moisés, você é pecador, ainda é pecador. E se eu aparecer para você 100% como eu sou, você será fulminado. Você vai morrer, Moisés. E eu não quero que você seja fulminado. Então, eu não posso agora aparecer 100% como eu sou para você." Aí Moisés ficou triste. Fez até beicinho. Sabe o que é beicinho? Ficou tristinho. Aí Deus falou assim: ei, Moisés, que cara é essa, rapaz? Calma, eu tenho uma proposta para você. Sabe qual é a minha proposta? É o seguinte: está vendo aquela rocha ali? Sim, estou. Está vendo aquela fenda na rocha? Sim, Senhor, estou. Então você vai para lá, fique de cócoras naquela fenda da rocha, ok? E eu vou passar na sua frente. Eu vou passar diante de você, Moisés. Só que quando eu estiver passando, eu vou colocar minha mão sobre o seu rosto, para que você não me veja totalmente, para você não morrer. Eu vou proteger você de mim mesmo. E aí eu vou passar diante de você. Quando eu terminar de passar, eu tiro a minha mão e você vai me ver pelas costas. Está bom assim, Moisés? Moisés deu um sorrisão e disse: Senhor, está ótimo, está excelente. E Deus falou assim: então vai para lá, Moisés. Aí Moisés foi para lá. Lá no cantinho, na fenda da rocha. Se curvou ali e ficou. E Deus falou: está pronto, Moisés? Sim, Senhor, estou pronto. Vou passar diante de você, hein, Moisés? Olha lá, hein? Pronto? Pronto. 1, 2, 3. E vem Deus de lá para cá, uma mistura de fumaça, de fogo, de vento, um negócio inexplicável. Vem Deus de lá para cá assim, ó.
E quando Deus passa de lá para cá, fazendo esse movimento, Moisés assim, olha o olhão de Moisés, olha o olhão de Moisés, arregalado, não quer perder um detalhezinho, olha Moisés. Aí Deus vai passar, ó. E Moisés levanta, porque Deus acabou de passar. Moisés levanta e vê Deus pelas costas. Gente do céu. Vocês perceberam o grau de intimidade? Primeiro Moisés bate um papo com Deus, desse nível, é muita intimidade. Segundo, ele quer ver a face de Deus, mais intimidade. Depois Deus explica a ele porque não pode aparecer 100% para ele, mais intimidade. Depois Deus fala assim, eu vou passar diante de você e você vai me ver pelas costas, mais intimidade. Sabe o que aconteceu? Moisés desceu da montanha e o seu rosto brilhava. Tinha um brilho no rosto dele. O brilho era tão forte que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Sabe o que falta para nós? Conhecer Jesus e ter um brilho nos olhos e no rosto. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver que nós estivemos com Jesus, que a gente conhece Jesus. Se isso acontecer conosco, esta igreja seria pequena para a multidão que viria para cá. Teremos que construir mais 2, 3, 4, 5 igrejas aqui. Precisamos conhecer a Deus, passar tempo com Ele e ter um brilho no rosto, o brilho da presença de Deus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quantos querem conhecer mais a Deus? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Você quer conhecer mais a Deus? Sim, amém. Que assim seja. E para terminar, a parte 3, a última parte. Voltemos para João 10, agora verso 16. Vocês lembram que a primeira parte foi, eu conheço as minhas ovelhas, eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas. A segunda parte foi, as minhas ovelhas me conhecem, lembra? E a terceira parte, voltemos para João 10, verso 16. Atenção, amigos da internet, pessoal do YouTube e das outras redes sociais também. João 10, 16 fala assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Pensa num texto bem profundo, é esse aqui. Nem vai dar para a gente explorar todo ele. Porque se fôssemos explorar todo o verso 16, precisaríamos fazer uma vigília. O texto começa dizendo assim: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ovelhas são os filhos de Deus. Deus está dizendo assim: eu tenho outros filhos que não são desse aprisco. Aprisco é o lugar em que as ovelhas se reúnem. Nesse caso, a igreja. O aprisco representa a igreja. Então Jesus está dizendo assim: eu tenho outros filhos que não são desta igreja. É uma frase que incomoda muita gente. Mas o texto está dizendo exatamente isso. Eu tenho outros filhos que não são desta igreja. Não são e não estão. Em outras palavras, Jesus tem seus filhos em todas as igrejas. Jesus tem seus filhos em todas as denominações. Jesus tem seus filhos em todas as religiões. E Jesus tem filhos que não frequentam nenhuma igreja. Pensa que só você é filho de Deus? Não, não é.
Um dia o profeta Elias achou que só ele não tinha dobrado os joelhos a Baal. E Deus falou assim: você está enganado, meu filho. Tem mais gente que não se curva diante de Baal que você não sabe. Jesus está dizendo assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Isso que eu estou dizendo, lendo na Bíblia e explicando, é uma realidade. Você pode pensar o que você quiser, mas é uma realidade. As ovelhas de Jesus estão em vários lugares. E tem ovelhas de Jesus que nesse momento estão em lugares estranhos, que eu e você não frequentamos. Eles não estão só em igrejas. Tem ovelhas de Jesus que estão em lugares estranhos, como um dia alguns aqui estiveram. Entendeu? Embora essa seja uma realidade, essa não é a vontade de Deus. O fato de ter filhos, ovelhas em outros apriscos é uma realidade? É. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus não gostaria que fosse assim. É como se um pai e uma mãe tivessem seus filhos vivendo em lugares diferentes, em países diferentes. Você pode ter um filho morando nos Estados Unidos, outro na Europa, outro no Japão, outro na Austrália. Os seus filhos estão bem lá onde estão? Estão trabalhando, são bem-sucedidos e tudo. Nesse ponto você está feliz. Mas pergunta para o pai e para a mãe qual é o desejo do coração deles. É ter os filhos todos em casa. É ter a família toda reunida para almoçar junto, jantar junto, passear junto. É ou não é assim? Por mais que os filhos estejam bem onde estão, você se sente feliz por isso, mas você gostaria mesmo de tê-los aí com você o tempo todo. Nenhum de nós está preparado para viver a experiência do ninho vazio. Ok, os filhos de Deus estão espalhados em vários apriscos, como diz aqui. É uma realidade? É, mas essa não é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? É ter os seus filhos todos reunidos, todos juntos. Essa é a vontade de Deus. E aí vem a segunda parte do verso 16. A segunda parte do verso 16 fala assim: a mim me convém conduzi-las. Outras versões dizem assim: a mim me convém buscá-las, trazê-las. Eu vou buscar minhas ovelhas. Elas estão em outros apriscos, meus filhos estão espalhados. Sim, estão. Mas eu não quero que seja assim. Por isso eu vou buscá-las. Por isso eu vou conduzi-las. Por isso eu vou resgatá-las. E vou trazê-las de volta. E um dia haverá um rebanho e um pastor. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: existe um aprisco verdadeiro. Existem muitos apriscos, mas verdadeiro só tem um. Ok? E segunda coisa, as ovelhas de Jesus estão em vários apriscos. Jesus diz assim: eu vou buscar minhas ovelhas. A mim me convém conduzi-las. Eu vou até elas e vou trazê-las. E quando eu trazer todas as ovelhas, aí haverá um só rebanho e um só pastor. O pastor é Jesus e um só rebanho é a sua igreja. Hoje nós temos a igreja visível e temos a igreja invisível. Ou seja, aqueles que são de Deus, mas que não estão no mesmo aprisco. E Jesus fala assim: eu vou buscar minhas ovelhas. E é isso que estamos fazendo essa semana aqui. Tentando encontrar as ovelhas de Jesus para convidá-las para o aprisco. Amém? Está fraco, amém? Aí vem uma pergunta que eu não posso terminar sem fazê-la e sem respondê-la. Então, qual é o aprisco de Jesus? Eu preciso saber que aprisco é esse. Onde está escrito que aprisco é esse? Qual o caminho certo? Qual o lugar certo que eu devo, como ovelha de Jesus, estar? Qual o lugar certo para que eu possa estar como filho de Deus? E aí eu preciso ler com você 3 versículos mais para responder essas perguntas. Vamos para Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículo 1 e depois o versículo 17. E depois vamos ler mais um versículo e aí faremos a oração final. Apocalipse 12, por favor. Aqui eu vou mostrar para você na Bíblia qual é o aprisco de Jesus. E depois que você ler comigo e entender o assunto, você pode perguntar a você mesmo: estou eu nesse aprisco ou não? Se você estiver, continue. E se você não estiver,
decida fazer parte desse aprisco. Apocalipse 12, verso 1. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Atenção, quem já fez o curso do Apocalipse, me responda uma pergunta. No Apocalipse, mulher significa o quê? Igreja. Essa mulher aqui é o símbolo da igreja. Veja que essa mulher estava vestida do sol. O sol é Jesus no Novo Testamento. E ela tinha a lua debaixo dos pés. A lua é Jesus no Velho Testamento. Portanto, uma mulher que está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, é a igreja no Velho e no Novo Testamento. Amém? Eu estou avançando meio rápido, porque o meu tema não é Apocalipse 12. Mas para entender o texto de João que estamos estudando, eu preciso passar por aqui. A mulher tinha na cabeça uma coroa. Por que essa mulher tinha uma coroa na cabeça? Porque significa que a igreja de Deus, apesar de todas as lutas que ela vai passar, que já passou, ela será vitoriosa. Por isso a coroa, para mostrar vitória. E nessa coroa tinha quantas estrelas, pessoal? Todo mundo junto, quantas estrelas? Quantas? 12. Sabe por que 12? Porque as 12 estrelas representam, primeiramente, as 12 tribos de Israel. E em segundo, os 12 discípulos. Porque estamos falando da igreja no Velho e no Novo Testamento. A igreja de Deus existe desde o Antigo Testamento. A igreja de Deus, o aprisco de Jesus, não seria fundada por mim, nem por um pastor, nem por uma mulher, nem por um grupo de pessoas. A igreja de Deus existe desde o começo do mundo. Deus é o Criador, é quem estabeleceu sua igreja. Amém, irmãos? Por isso que a mulher está vestida de sol e tem a lua debaixo dos pés. Para mostrar que a sua base, a sua estrutura embaixo dos pés, toda a estrutura da igreja, a origem dela está no Velho Testamento. E no Novo Testamento ela foi visitada por Cristo. Quando Cristo aqui esteve, quando nasceu da Virgem Maria, Jesus veio aqui, iluminou sua igreja, dirigiu sua igreja, abençoou sua igreja, orientou sua igreja e morreu na cruz para salvar todos nós. Por isso que a mulher tem uma coroa e na coroa 12 estrelas. Bom, você viu que a mulher do capítulo 12 é o aprisco verdadeiro. Essa é a igreja certa, Apocalipse 12. Aí está o aprisco verdadeiro. Bem, mas isso ainda não está claro. Tem que ler mais um verso, são mais dois, né? Vou ler já o segundo e depois leremos o último. Eu vou te mostrar agora as duas principais características desta igreja, que está aí, Apocalipse 12. Você vai ver na Bíblia. Apocalipse 12, versículo 17. No mesmo capítulo, versículo 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aí. Você percebeu no verso 17, o texto diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Vamos lá? Todo mundo, atenção pessoal. Quem é o dragão no Apocalipse? Satanás. Quem é a mulher? De novo, quem é o dragão? Queria que todo mundo participasse. Quem é o dragão? Quem é a mulher? A mulher. Fala, a mulher. A mulher. A mulher. A mulher é a igreja. O dragão é Satanás. E aí está dizendo assim: o dragão está irado contra a mulher. Isto é, Satanás está irado contra a igreja. Você já viu uma pessoa irada? Já viu uma mulher irada? Já viu um homem irado? Uma pessoa irada é quase que possessa, é ou não é? A pessoa, quando está muito irada, ela pode fazer loucuras, não é assim? E o que você acha de Satanás irado? Sim, a Bíblia diz que ele está irado. Está irado contra quem? O que é que deixa o diabo irado? O verso 17 responde:
é porque essa mulher do capítulo 12, verso 17, essa mulher de Apocalipse 12, essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E isso deixa o diabo com raiva. Tenta guardar os 10 mandamentos para tu ver o negócio. Decida obedecer os 10 mandamentos para tu ver o negócio. Você vai ver como é difícil guardar os 10 mandamentos. E o diabo vai tentar dificultar para você não guardar os mandamentos. A ira dele se levanta. É por isso que tem muita gente por aí que fala assim: a lei foi abolida, os mandamentos foram abolidos, Jesus morreu na cruz e acabou com a lei. Isso é conversa do diabo, não de Deus. A Bíblia diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, diz o verso, e têm o testemunho de Jesus. Qual é o aprisco verdadeiro? O aprisco verdadeiro é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esse é o aprisco. Aí agora você analisa se você está no aprisco certo ou não. Se a sua igreja guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus, siga firme. Se não, se só guarda 9, está errado. Quanto que é 10 menos 1? Na matemática seria 9, né? Mas na Bíblia 10 menos 1 é igual a 0. O que você acha se o seu marido chegasse para você e falasse assim: meu amor, eu te amo muito, te amo demais, e quero te dizer que eu serei fiel a você de segunda a sexta, e sábado, domingo eu vou sair com outra pessoa. Serve um marido desse? Serve? Não, nenhum marido assim e nenhuma esposa assim. E por que para Deus dos 10 tem que ser 9? 10 menos 1 é igual a 0. Não seja membro de um aprisco nota 0. Seja membro do aprisco nota 10. Posso ouvir um amém? Então, qual é o convite de Deus para nós hoje? Agora vem o último verso. Apocalipse 18, verso 4. Qual é o convite de Deus para nós? Apocalipse 18, verso 4 diz assim. Olha que texto sobrenatural. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O convite de Jesus é esse. Ouvi uma voz dos céus que dizia: retirai-vos dela, povo meu. Quando ele fala povo meu, está dizendo que ele tem filhos, ovelhas em outros apriscos. Pertence a ele, são dele. Por isso que ele fala povo meu. Mas ele fala assim: retirai-vos do aprisco errado. Se você está em um aprisco, em uma igreja que não aceita os 10 mandamentos, saia de lá. É o que diz o texto bíblico. Retirai-vos dela, povo meu. Venha para o aprisco de Jesus.
um dia eu tomei minha decisão. Eu não conhecia essas verdades bíblicas. Mas quando eu conheci, eu decidi seguir o caminho certo. E quando eu decidi seguir o caminho certo, os meus pais não me apoiaram, porque pensavam que eu estava traindo a família. Quando eu decidi seguir o caminho certo, os meus irmãos também não aceitaram. Eu sou de uma família de 8 irmãos, 7 homens e uma mulher. São 8 filhos. Com papai e mamãe nós somos em 10. Quando Deus me chamou para esse aprisco de Apocalipse 12, me chamou para aceitar a verdade e andar na verdade, o meu pai me chamou e disse assim: Luiz, se você se batizar nesta igreja, você não será mais meu filho. É duro ouvir isso, né? Eu nunca respondi meu pai, porque nós fomos ensinados assim, a chamá-lo de papai e pedir a bênção todo dia. Eu acho bonito quando o filho pede a bênção. É muito especial, né? E eu fui criado assim. E meu pai falou isso para mim, foi muito duro. E pela primeira vez na vida eu respondi meu pai com respeito. Eu disse: papai, por que o senhor não quer que eu me batize nessa igreja? O senhor conhece a igreja? Ele disse: não. O senhor já foi a essa igreja? Também não. E por que o senhor não quer que eu vá para ela? O senhor não conhece? Ele falou assim: não sei. Só sei que eu não quero que você vá. Eu falei: papai, eu irei. Porque eu estudei algumas coisas que talvez o senhor não tenha estudado ainda. E eu vim para a igreja adventista, porque essa igreja ensina a guarda dos 10 mandamentos. Essa igreja ensina a Bíblia como ela é. E eu vim para a igreja adventista. Meus pais contra, meus irmãos contra. Eu sou de Sorocaba, aqui perto. Hoje eu não moro em Sorocaba, moro em Brasília, mas eu sou de Sorocaba. E depois que eu me tornei adventista, eu fiz uma oração para Deus. Eu estava andando nas ruas de Itaquera, zona leste de São Paulo. Eu era um missionário da igreja adventista. Eu ensinava a Bíblia de casa em casa para as pessoas. E um dia, andando nas ruas de Itaquera, me deu uma aflição. Eu, no meio da rua, parei, olhei para o céu e falei: Deus, o Senhor conhece minha família? Eu imaginei Deus dizendo: sim, conheço. O Senhor pode converter minha família? Eu imaginei Deus dizendo: sim, eu posso. Se o Senhor converter minha família, eu te faço 3 promessas. A primeira: o Senhor converte minha família, e eu prometo formar uma equipe de evangelização com os meus irmãos. Segunda: o Senhor converte minha família, e eu prometo ir à Aparecida do Norte, estabelecer a igreja adventista lá. E terceiro: o Senhor converte minha família, e eu prometo que um dia eu vou fazer evangelismo em Roma. Novo na fé, não sabe o que fala. Eu falei isso. Ainda bem que Deus conhece a gente, né? Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas. Mas o tempo passou. 5 anos depois, os meus irmãos quase todos se converteram.
Dos 7 irmãos homens, dos 7, 6 se converteram. E agora preparem-se para ouvir um milagre. Dos 6 que se converteram, hoje 5 são pastores da igreja adventista. Deus atendeu a oração ou não atendeu? Sim, atendeu. Na época eu montei uma equipe com os meus irmãos. Trabalhamos juntos por vários anos. Depois um a um foi para o colégio estudar teologia. Por isso que hoje são 5 pastores. Depois eu fui para Aparecida. Morei em Aparecida por 3 anos. Para estabelecer a igreja lá. Hoje temos uma igreja lá. Terreno próprio, prédio construído, igreja estabelecida. Falta uma promessa. Essa semana ainda vou falar sobre a terceira promessa. Então o que eu estou pregando para você não é uma teoria. Foi também o que eu passei. Deus está chamando você. Quantos de nós deseja fazer parte do aprisco verdadeiro de Cristo Jesus? Levanta a mão. Amém. Parabéns. Segunda pergunta. Quantos de nós deseja então, usando outras palavras, mas falando a mesma coisa, só vou mudar as palavras. Quantos de nós deseja ser membro da igreja verdadeira que Cristo vem buscar e levar para os céus? Levanta a mão, levanta as duas. Que assim seja. Que assim seja. Onde estão os meus amigos com esse cartão? Por favor. Onde estão os meus convidados especiais com esse cartão? Dá para ficar em pé, por favor? Levante-se, por favor. Muito obrigado. Os amigos deles, os irmãos que estão aqui, que são amigos dessas pessoas, ou parentes delas, levantem-se também ao lado delas, para que elas não se sintam sozinhas. E para que todos entendam que somos discípulos de Jesus e precisamos um do outro nessa caminhada cristã. Parabéns. Parabéns. Deus seja louvado.